assim mesmo. Estamos aí no meio da reforma, telhado, construindo, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os reinos dos Exus, sobre esse lugar, sobre quem são, como que funcionam essas forças, que eu acho que é um grande mistério. A gente tem muita bibliografia por aí, mas como eu falo para vocês, a minha palestra, a ideia é trazer o que eu sinto e observo dentro do terreiro, né? Então, não estou trazendo aqui um conhecimento vindo de estudo, mas vindo do que a gente aprende dentro do terreiro. Então, para primeiro lugar, o que difere um Exu de uma outra entidade? Né? Então, a gente tem as entidades que são o que a gente chama de guias, que vão estar ali regido, que são os pretos velhos, os caboclos, e às vezes as crianças, dependendo da situação. A gente tem as linhas neutras, que trabalham também de uma forma mais solta, sem estar vinculado com um único tipo de propósito. E nós temos os Exus, que eles estão vinculados com a Terra num propósito fixo. Então, o que faz um Exu ser um Exu? Ele não busca uma evolução para ir para algum lugar. Ele fica aqui na Terra trabalhando, porque o que ele fez, a participação dele no karma da colonização é irreversível. A estrada não volta para trás, o petróleo não volta para a terra, a bala não volta para o revólver, a palavra de Deus não volta para dentro da boca quando profanada. Então, essas ações que foram com um efeito muito significativo social, esses espíritos, quando eles ascensionam na sua jornada, eles optam por não seguir para frente e ficar aqui onde eles têm a matéria mais condensada para que eles possam ainda atuar junto a esse processo. Então, os Exus, eles moram entre os dois. Só que o umbral não é só um umbral. O umbral é uma camada entre dois mundos. E os Exus ficam aqui porque eles que têm esse potencial de densidade para conseguir fazer com que a gente se encontre, com que a gente consiga obter algumas coisas. Então, para que eles possam conseguir isso, eles têm que ficar próximos da matéria. Eles não se desconectam 100% da realidade do que está acontecendo na Terra. Por isso, gente, a gente geralmente não cultua um Exu diferente antes de conhecer os nossos guias e os nossos pais de cabeça. Porque esses espíritos já estão seguindo algum outro comando, que provavelmente vai vir da guiança de vocês. Sim, a gente tem nossos protetores, cada um tem os seus, isso desde sempre, porém, eles devem ser cultuados em segundo plano. Eles vieram e se mantêm assim para isso. E eles são os grandes alquimistas da Umbanda. Eles são os responsáveis pela magia que acontece dentro dos terreiros. Não existe magia sem Exu, tá? Dentro de terreiro. Não estamos falando de magia natural e nem de encantaria, que é os encantados. É outra coisa. Estamos falando de magia envolvendo espíritos, envolvendo entidades, envolvendo esse processo todo. Sempre vai ter essa mão dos Exus, que só eles que podem conduzir essa energia. Mesmo que você tenha ali, mas o caboclo fez um trabalho para mim. Quem realiza a magia, quem vai para a alquimia é o Exu que trabalha para aquele caboclo. Então, a gente não chama de escravidão, porque isso não é um regime de escravidão, mas esses Exus trabalham hoje para esses caboclos, para esses negros, que um dia essa posição foi invertida, tá? Então, esses Exus, gente, eles estão em vários lugares e eles representam várias forças. Se a gente for trabalhar em cima de Quimbanda e quem trabalha com essa linha, essa face pura, vocês vão encontrar 7 linhas e diversos tipos de classificação, que não é o que eu quero trazer aqui para vocês. O que eu quero trazer aqui é um conhecimento geral para que vocês entendam o que esses guardiões, como que é esse povo da rua, o que significa isso. Então, o primeiro lugar que a gente tem de ponto de força do Exu é o cemitério. Por quê? Porque lá é onde tem a maior quantidade de ectoplasma, não sendo mais utilizado. Então, a pessoa desencarna, o ectoplasma dela demora bastante tempo ainda para ser processado e esse ectoplasma mantém aquela luz acesa, vamos colocar assim na calunga pequena, que está o tempo inteiro trabalhando com essa vida e com essa morte. Então, o principal ponto de força dos Exus é o que a gente chama de calunga pequena, porque a grande calunga seria o mar e a praia, que essa areia da concha contém, né, as informações de todos os seres do planeta. Então, lá na calunga grande, a gente ainda tem algumas ramificações, desculpa, na calunga pequena, que é o cemitério,
desses Exus. A gente tem ali como Exu principal o seu Omolu, que é o orixá, que representa todo esse mundo dos mortos. Então, em primeiro lugar, a gente sempre tem muito respeito, porque um dia essas pessoas encarnaram. Lembrando também que quando a gente fala de Exu aqui na Umbanda, a gente não está se referindo a orixá Exu de Candomblé, é outra coisa que estamos falando. As coisas todas têm o mesmo nome. Como o ego do Freud não é o mesmo ego que a gente fala hoje em dia. Então, Exu da Umbanda, estamos falando de Exu da Umbanda, não orixá Exu, as entidades que atuam dentro do terreiro. Então, a gente começa com essa abertura sempre de Omolu, para que a gente possa adentrar nesse reino, que é o reino, né, de quem está ali fazendo ainda essa transformação, ainda está agindo dentro desse movimento do que está acontecendo agora. Entrando nesse reino de Omolu, a gente tem o Tranca-Rua das Almas, que é quem cuida literalmente das almas, quem organiza o povo do cemitério. É o grande constelador, vamos colocar assim, dessa coisa toda, é o seu Tranca-Rua das Almas, um dos espíritos mais respeitados da Umbanda, que trata justamente dessa colocação dentro dessa ordem crística, que eu chamo, que é a lei do karma. Então, ele é o grande responsável para que a gente possa trabalhar magia dentro dessa segurança crística, que é seguir esses ensinamentos conforme esse fundamento kármico. Aí a gente tem todo o povo caveira, que todo mundo gosta, né? As caveiras se desproveram de ego, né? Quem são as caveiras? Geralmente foram grandes líderes religiosos que usaram a palavra de Deus para obter poder. A maioria dos caveiras tem ligação com o clero, com o alto grau da religião, voltada à Inquisição, a todo aquele momento que a gente usou incorretamente essa palavra divina, né, também dando um dano muito significativo aí na nossa sociedade. E isso são milenares, porque isso já não acontece só de hoje, isso já vem, é uma grande disputa, isso ao longo da nossa história. E hoje a gente chama de Tranca-Rua das Almas, hoje a gente chama desse nome, mas em outras gerações, em outros milênios, até existiam organizações parecidas com outros tipos, mas sempre dentro dessas organizações que são essa evolução da alma das pessoas, quanto e como organizar também essa passagem entre os mundos, tá? Então, a falange, o Cruzeiro das Almas, que a gente tem tanto nas igrejas quanto em tudo quanto é lugar, representa essa organização espiritual. Por exemplo, a gente tem uma segurança, uma tronqueira no nosso terreiro, que essa porteira vai dizer as entidades e os espíritos que podem ou não trabalhar aqui. Bom ou ruim, não importa. Importa qual é o potencial mágico, ectoplásmico e elemental que nós temos, condição de estar trabalhando aqui dentro. Então, por isso a gente sempre tem um tranca-ruas cuidando dessa organização. Tá? Dentro do cemitério existem várias ordens ali também, de entidades que vão estar lidando com resíduos, com esses restos, literalmente de tecidos e com muito apego. Também é uma linha que trabalha com essa coisa do desapegar, do querer, que é esse momento em que a gente desencarna, às vezes, o nosso maior medo de desencarnar, e quando chega do outro lado é esse apego que nós tínhamos com as coisas da Terra, com os momentos que vivemos, que são coisas que não se guardam, é esse amor mal resolvido que é esse apego. Então, dentro do cemitério, a gente também tem essas lideranças que vão estar trabalhando muito dentro dessas frequências. Como também temos aí várias outras falanges que trabalham nos portões, como Dona Maria do Balaio, como os Tatas e como várias outras, que vão cuidar da segurança de todo mundo, porque é um terreiro mágico para todos, né? Então, todas as religiões, cultos, credos místicos e mágicos se utilizam dos cemitérios para fazer os seus trabalhos. Então, aí a gente tem várias falanges aí também cuidando desses arredores, dessas encruzilhadas, dessas lixeiras, esses elementos todos do cemitério, sempre com muito cuidado com essas alquimias que envolvem, às vezes, não só essa geração que a gente está vivendo, mas outras. Por isso que eu sempre falo, a gente entra no cemitério com muito respeito e muito respeito a todos os espíritos que estão ali. Não somente os Exus e somente os guardiões. A gente não fica pulando em cima de tumba, roubando vela daqui, fazendo essa harmonia. A gente não invade a casa de ninguém com desrespeito. E o cemitério é a casa de alguém.
tá? Indo para a rua, são os nossos caminhos. E aí começa esse povo da rua que nos ajuda nas tomadas de decisões. Então, a gente tem como se fossem reinos nas encruzilhadas. A gente tem encruzilha de T, que geralmente são das pombagiras. Para cada um Exu, existem 4 pombagiras. Não é aquilo de romance, as pessoas gostam de relacionar feminino e masculino que tem que ter romance, não tem nada a ver, tá? É um pilar energético. As mulheres são orgânicas, geralmente é regida pelos 4 elementos. As da terra, as da água, as do fogo e as do ar. Nós somos cíclicas e nós temos instabilidades. Então, para cada T dessa encruza, tem uma pombagira que vai acessar todas essas portas e geralmente estão sim vinculadas a esses Exus. E não é uma situação amorosa, é um serviço, é um trabalho, é uma organização energética. E assim, essas energias vão se abrindo. Aí nós temos Exu para todo gosto, né? Nós temos aqueles que vão estar... como girar o mundo, como essas falanges que vão estar atuando no karma da evolução da própria Terra, que são extremamente sábios. A gente vai ter falanges, como também Marabô, que também entra dentro dessa magia muito grande, do contexto global. Não esquecermos que fazemos parte de um todo, e às vezes a gente se prende numa única parte. Também temos Exus grandes dominadores dos elementos, como a gente tem aí Exu veludo, como a gente tem o Exu do fogo, como a gente tem o Exu do ouro. Então, os elementos dos Exus não são somente os 4 elementos primordiais. A gente ainda tem uma série de outros elementos, como metal, chumbo, ossos, uma série de outras coisas, cadeados e elementos que foram tomando um poder no astral muito grande com essas organizações espirituais que são esses Exus que vão montando essas egrégoras, com todos os outros que vão se juntando a eles, e um potencial mágico extremamente evoluído. Então, assim, a gente tem os Exus da natureza também, a gente também tem os indígenas, afinal de contas, teve um primeiro indígena que foi lá, que fez uma negociação, que pensou em si, que não pensou no contexto. A gente também tem os Exus negros, uma série deles, que também trabalharam de uma forma negativa contra a sua própria situação. Então, todas essas falanges, não é só porque o linha, por exemplo, é preta velha que a gente só vai ter negra lá dentro, né? Essa organização de classes não é exatamente igual no campo astral. É o que efeitos aconteceram na Terra. E é uma disputa entre sobrevivência, que é os que vêm de baixo, versus poder e ambição, que são os que vêm de cima. E é essa balança que sempre tem, que ela não pode se equilibrar. Porque nós somos seres que vivemos em cima da Terra. Nós estamos na luz. A luz tem que sempre vencer. O bem tem que sempre estar acima do mal. Se empatar, nós temos guerra. Se empata, nós temos discórdia. Se empata, nós não temos por isso que não adianta querer empatar. Se ficar de igual para igual, a gente tem conflito, tá? Então, a gente precisa sempre estar oscilando e a humanidade tem que estar andando sempre na luz. A gente tem todos os privilégios e tudo que a gente precisa para sempre buscar esse caminho da luz. Essa é uma encarnação que nos possibilita isso, estar e viver plenos. Todo mundo vem com o mesmo pacotinho. Ah, não é justo, mãe Alice. Aquele ali é milionário e esse aqui não. Cada um veio para pagar uma conta. Quando você veio para cá, você veio. Então, você tem um guardião, que é o teu Exu, que vai te ajudar a administrar esse teu saquinho que você vem para a Terra, que é o teu saquinho do que você tem nesse ori. Como você gasta ele, como você recupera, como você troca, o que você faz com a riqueza que você comporta, é o que importa dentro do que você se propôs a fazer. Então, sim, somos todos iguais. Todo mundo vem com a mesma quantidade, porque cada um vem com um tipo de desafio, tá? E esse equilíbrio está na mão dos Exus. É nessa balança que eles conseguem mexer através da rua, através do ectoplasma, através de restos, através de pequenos resíduos mágicos, porque eles são grandes recicladores. Tá? O Exu, ele é a coleta seletiva. Ele é aquele que junta todas as nossas porcarias e torna aquilo uma obra de arte. Então, o Exu é a gente aprender a contemplar o erro mais do que o acerto. E aí a gente tem
uma variedade também, a gente acaba contemplando muito eles, porque eles têm essa majestosidade, como por exemplo as falanges aí de sete da lira, que são as falanges dos musicistas, de quem gosta de sair de noite, daquela coisa da festa, mas isso é arte, e a evolução e a cura pela arte, como um dia a sedução, foi também muito almejada, e hoje são falanges enormes e salvam muitas pessoas através da arte. E as pessoas às vezes pensam que a maior magia está ali no cemitério, quando na verdade muitas vezes pode estar numa corda de violino. Então, são muitos conhecimentos que a gente tem aqui dentro da falange dos Exus. Eles são dominadores. Para você se tornar um Exu, você tem que ser dominador de um grande fundamento sobre a existência de toda a humanidade na Terra. Você tem que estar pós-doc em tudo para você poder trabalhar nessa balança. Não é qualquer um que se torna um Exu. Ir lá e falar que é um Exu, tudo bem. Agora, ser esse Exu não é assim. Tá? Existe um grande galgar entre você ser um Exu e você ser um espírito que está prestando serviço para um outro qualquer, que é o que muitas vezes acontece para quem não está buscando a sua evolução. Então, pela sua sorte, com certeza lá no outro campo você vai encontrar primeiramente um Exu. Muito dificilmente você vai estar lá nesse lugar e você vai encontrar diretamente um caboclo, você vai encontrar um espírito assim. Sobre as falanges das mulheres, também nós temos inúmeras formas e apresentações. As mulheres, elas têm também o seu perverso e um nível de raiva e de descontrole também que vem aí representado nas falanges das farrapos, né, que foram contidas. Mulheres contidas que depois rasgaram tudo e botaram tudo para quebrar, que são as vampiras, são as farrapos, que foram viver entre os negros, foram viver entre os indígenas, fugiram, né, e trazem essa bandeira dessa independência. Tanto que são pombagiras que não gostam de dizer que nem para qual Exu que elas trabalham. Elas variam de Exu em Exu porque não gostam de ser exclusivas de alguma coisa. E lá está tudo liberado. É uma organização. Tudo funciona assim. Se compara muito prostitutas com pombagiras. Isso é somente uma falange. Uma falange que salvou muita gente a não passar por abusos. A humanidade, ela é violenta sexualmente. O homem, ele tem no seu instinto, quando não usa sua mente direito, ou quando está sob algum tipo de aditivo, seja ele uma bebida, ou antigamente uma medicina, ou uma abstinência, essa violência mesmo sexual, e essas mulheres que assumiram esse lugar de estar sendo esse ponto de equilíbrio. E até a educação sexual desse masculino são, sim, falanges imensas de pombagiras que vêm zelar por esse equilíbrio do masculino. Às vezes a gente fica, né, que nosso poder está na mão sempre do Exu, mas a grande estrategista de Aruanda são as pombagiras, porque elas conhecem cada viés, elas conhecem cada canto da alma de qualquer pessoa, como cada buraco dessa terra, como cada coisa dentro da gente. Então, as falanges das pombagiras vão trabalhar essa profundidade, como também as superpoderosas, né, vão estar aí trabalhando, porque como vocês sabem, uma rodada de saia muda a lei natural do poder, né? Nada mais eficiente para acabar com o poder do que uma mulher bonita, gostosa, que sabe lidar com o seu sex appeal. Então, aí entram as falanges de Padilha, as falanges do empoderamento feminino através da beleza, das joias, da grandeza, da alquimia, de conseguir utilizar os elementos de poder valiosos da terra com os elementos valiosos e belos da mulher. Então, aí a gente tem uma série de Padilhas que estão variando aí dentro dessa categoria desse belo da mulher. Como a gente também tem as rosas, as margaridas, que são as pombagiras que trabalhavam na natureza, com o poder alquímico dos feitiços, né? Da coisa de amarrar, da coisa de ganhar. Isso aí é mais antigo que andar para trás, gente, tá? A mulher sempre fez essas coisas e vem até ainda hoje, como a gente também tem as velhas, a velha do cemitério, como a gente tem a própria Dona Maria do Balaio, que foram grandes feiticeiras, que trabalharam muitas vezes também em grandes reinos, jogavam de um jeito que não tinha muita opção, muito
desses espíritos não faziam o que faziam porque queriam, mas por serem frutos do sistema, e trabalham, e foram também muitas mortas na Inquisição, e trazem essa bandeira dessa liberdade do feitiço, da magia. São espíritos que não trabalham presos em religião, trabalham por aí também, e estão dentro dessa falange das pombagiras, como tem aí as mais antigas, como a Dona Caracucaia e algumas outras que nem vêm mais na Umbanda, porque dizem que não se fazem mais Umbanda como antigamente, né? Que o negócio delas é ver o caldeirão ferver. Então, gente, a linha dos Exus tem que ter muito respeito. É claro que ela nos chama e nos traz um magnetismo imenso pela sua densidade, pela sua autenticidade e pelo seu poder de ação. Só que para a gente chegar nisso de forma realmente eficiente no nosso galgar, é muito necessário que a gente esteja, em primeira ordem, o nosso anjo de guarda, o nosso guia de frente, o nosso rumo do nosso ori, para que aí sim você possa estar se conectando. Tanto que eu falo, vai fazer uma oferenda para Exu, primeiro vai lá e acende a sua velhinha para o pai de cabeça, para o teu orixá, para que você possa estar acessando, porque nem sempre o teu Exu vai fazer o que vai te deixar em conforto. Tem muita gente aqui que tem Exu que não é brincadeira. Porque para eles é muito mais fácil eles aprenderem logo na porrada do que no amor. Não brinquem jamais na vida de vocês com o Exu. E nem com uma pombagira. E muito menos com o Exu Mirim, que é o mais perigoso de todos, porque ele te pega por baixo. Tá? Os Exus Mirins foram essas crianças, que não são exatamente crianças, foram jovenzinhos que tiveram a sua inocência arrancada. Extremamente ágeis, ligeiros, espertos, intuitivos, sensoriais e imperceptíveis em outros reinos, invisíveis. Tá? Monstros da magia são os Exus Mirins, né? Grandes magos. E nós todos aqui devemos muito respeito a essas falanges. Trouxe hoje essa palestra porque muita gente vem com muita curiosidade na Gira de Exu e achar que é na Gira de Exu que a gente resolve as coisas. Na Gira de Exu a gente limpa as coisas e refaz alguns acordos. Quem vai te ajudar a elaborar, a entender, a digerir e decifrar tudo isso são os seus caboclos, os seus pretos velhos, os seus guias do Oriente, os seus antepassados. E esses Exus vão te ajudar na execução. Tá? Não pule fatores, não pule fases. A casa que é feita sem você pensar, sem você programar, sem você planejar uma geometria, pode ser que quando você chegar lá na tua última telha, você tenha que derrubá-la toda de novo. E o seu Exu não vai dizer para você que você está errado se você não perguntar para ele primeiro. Ele vai fazer o que você quer. Essa é a diferença entre um guia e um Exu. O Exu, se você pedir e se você der, ele vai fazer. E aí você pode ter aí bastante atrapalho no teu caminho. Logicamente, depois ele vai te trazer de volta para a tua jornada, mas poderia ter pulado uma boa parte aqui, tá? E outra, gente, não devam para Exu, tá? Não devam para Exu. Às vezes a gente faz um trabalho, pede alguma coisa e diz que vai depois fazer alguma coisa. Execute. E não é porque ele te deseja mal. Provavelmente ele precisa desse elemento para finalizar o que ele fez, tá? Não deixem ponto sem nó quando a gente está lidando com o Exu, porque ele pode não lembrar que você deve hoje, mas na hora que ele precisar, você vai estar ali e a luzinha em cima da sua cabeça vai acender. E provavelmente vai ser numa hora que você vai estar na roubada, tá? Então, sim, muito respeito aos Exus. Medo não necessita ter nenhum, somente respeito. Certo, galera? Então, bora pra gira de Exu.